Olá você! Seja muito bem-vindo ao nosso fascinante mundo do autismo. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, dá o seu like e compartilhe! Minha gente, vou falar as coisas, já fico imaginando você me trollando, que fala? Me zoando, sei lá. Olha, eu tenho mania de... É isso aí, minha gente. Mas é isso aí, minha gente. É isso aí, minha gente mesmo, né? Tá pra falar. Seguinte, a gente vai falar sobre um assunto hoje que ele faz parte do dia a dia de todas as famílias. Tem que fazer, porque inclusive os pais são obrigados por lei a mandarem seus filhos para a escola. Não é isso? E a escola é um ambiente muito importante, que é onde aquela pessoa vai vivenciar o que ela aprendeu nas terapias, no caso do autista, né? Porque na realidade as terapias são importantíssimas, mas elas servem para a vida, né? E lá ele vai ter, ou ela, né? Vai ter como trabalhar e vivenciar aquilo para ter mais contato com outras pessoas, para exercitar e colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Então, receber o diagnóstico precoce, né, ou do filhinho com 1 ano ou 2, de autismo, pergunta, o que eu devo fazer primeiro? Primeiro, a gente sempre fala, fono e terapia ocupacional são as terapias mais indicadas para essa fase, por causa dos estímulos e das conexões cerebrais que precisam ser feitas. Mas olha o que o Victor está falando, que você vai a fono e a terapeuta uma vez por semana, e aí? Então tem que exercitar o que aprendeu em casa, tem que exercitar na escola, e a gente não está falando de tornar a vida do autista um inferno não, viu gente? Senão todo momento é terapia, não é isso. Não, exercitar é justamente... De maneira lúdica! Até a expressão. Aliás, fui eu que inventei, né? O direito autoral é meu. Eles sempre fazem isso. Bom, então, exercitar. Então, vamos imaginar, ensino infantil. Está recebendo um aluno de inclusão. A primeira coisa a ser feita o que deve ser feito em todas as ocasiões da vida que você está conhecendo ou recebendo alguém que você não conhecia. Você tem que debruçar um olhar para essa pessoa. Observá-la. Para conhecê-la. E tentar se despir dos preconceitos, pré com hífen, né, conceitos, e julgamentos que a gente faz. Entender que lá tem um diagnóstico, que é um norte, que é muito importante, mas claro, você está lidando com a pessoa, que não chega só com o cérebro lá para a escola, não, mas chega com todas as questões familiares, um corpo inteiro também. Em um contexto. Então é isso. Mas Selma, esse pessoal sonha, eu vou fazer uma entrevistinha com os meus aluninhos todos. Eu não tenho tempo para isso. Gente, a gente tem agenda, a gente tem reunião com a família, a gente tem uma série de formas que a gente pode lançar mão para esse contato. Ok, ensino infantil, qualquer que seja o aluno de inclusão, você conhece ele, aí evita algumas coisas do tipo assim, professora que porque quer que uma criancinha com paralisia cerebral tenha uma postura, não escorregue na cadeira, tenha uma postura assim. Não, gente, ele pode ter hipotonia, pode ter o comprometimento de uma das partes do corpo. Então a gente tem que conhecer com o ser humano que a gente está lidando. Ok, se for o caso do autista, passou do ensino infantil, que é algo mais lúdico, que é algo... gostoso mesmo, mais livre da pressão, tanto social quanto de estudo, e com menos estímulo no sentido negativo da palavra. E nessa fase do ensino infantil, o autismo de grau mais elevado, que exige um suporte maior, ele vai precisar, por exemplo, a família vai precisar da ajuda da professora na troca de fraldas, na questão da alimentação, enfim. Mas quando termina, já o autista leve, ele tira isso mais de letra, como foi o caso do Victor. Mas quando acaba o ensino infantil, o que geralmente a gente ouve das professoras?
olha mamãe, seu filho cresceu, viu? E já carregam esse menino com 7 anos para o Fundamental 1 com a carga de uma independência que ele já tem que ter. Como se ele dormisse dependente e acordasse independente. E não é assim. Ele tem um processo para isso, todos têm um processo, na verdade, e esse processo do autista ele pode ser mais lento, mais no tempo dele. E tudo bem, gente, tudo bem ser diferente. E aí você então recebe esse aluninho lá, se o autismo for leve, normalmente ele vai ser um menininho que vai te chamar a atenção, você fala assim, mas como esse menino super antenado para esse assunto ou para aquele assunto? Super inteligente, né? Porque como se o autista não pudesse ser inteligente. Mas como que ele tem dificuldade com o material dele, como ele não tem organização com a mochila, como que ele fica esperando que tudo seja orientado, que ele fica esperando os comandos? A gente tem a visão da deficiência como alguém que está abaixo das outras, mas na realidade a pessoa com deficiência, no autismo isso é muito visível, ela tem habilidades muito acima da média e dificuldades também muito acima da média. Claro, todo mundo, eu já falei isso aqui no canal. Aí fica uma distância muito grande. Tem uma afinidade maior entre uma coisa e outra, mas no autista isso é muito diferente. Então, a gente assim, gente, hein, Victor? A gente com terapias pode diminuir essa distância, mas antes é assim, ó. E muitas vezes a gente julga essas pessoas falando assim, então você é tão inteligente para uma coisa, para isso então ele é preguiçoso, porque ele não consegue fazer tal coisa. E não é bem assim, o autista tem um desgaste muito forte para funcionar no ambiente social e no ambiente escolar desde cedo, que é um ambiente agressivo, sim, embora as crianças sejam mais habilidosas para lidar com as diferenças, mas é um ambiente agressivo com o autista por serem diferentes. E aí, a gente até entende o educador. Porque o que o educador tem medo, tem pavor? De não extrair do seu aluno todo o potencial. Só que o autismo leve, ele não é visível. Essas limitações não são tão visíveis. E aí, você pode falar assim, mas eu já te chamei, anda, venha. E o autista leve ainda está processando a primeira orientação que era, gente, de pé. Aí os outros já estão no outro processo das outras orientações e ele ainda está nesse. Então, observar, observar, observar. E aí, quando ele está começando a acostumar com tudo, ele é passado para o Fundamental 2. Muito mais professoras. Começa o entra e sai de sala de aula. E a quebra no padrão por si só já é um motivo de desgaste e estresse para o autista. E pré-adolescência, e quebra do padrão, e Fundamental 2, que é mais ainda cobrado. A questão da literalidade, ela aparece muito também de maneira, às vezes, óbvia. Por exemplo, quando a questão da plantinha, né, mamãe? Que a professora mandou eu tacar de qualquer jeito a plantinha na mochila, a gente devia estar de saco cheio, eu taquei de qualquer jeito na mochila, ela estava falando para eu tacar de qualquer jeito na mochila. Falei assim, vou tacar de qualquer jeito na mochila. Mas também aparece de maneira... Os cadernos chegaram todos cheios de barro, viu, gente, em casa? Mas também de maneira menos óbvia, às vezes. Por exemplo, o professor fala assim, vai cair tudo na prova. Aí o autista vai lá e estuda tudo que... Com a mesma intensidade, tudo tintim por tintim. E quando chega na parte que realmente é relevante, ele não consegue aproveitar bem aquilo. Já tá cansado, né? Já está com sobrecarga. Então, gente, questões de aprendizagem. Nossa, Selma e Victor, mas a gente não foi capacitado, como é que uma professora vai lidar com síndrome de Down, com autista, com PC, com disléxico? As mães também não são capacitadas, não tem nenhum... E nem os autistas. E não tem ninguém que avisa uma premonição. Ou a pessoa com deficiência. Mamãe, você se prepare que você vai ter um filho com essas e essas características. Ou você vai nascer assim com tal deficiência. Tome essas lições. Não é assim. Sigam todos para os seus lugares e boa viagem. Não é assim. Não. Então, tudo bem. Você fala assim, mas mãe é um filho. O professor, são 40 numa sala. 40 alunos numa sala. Gente, a nova era está aqui, terceiro milênio, dizendo foco no ser humano. Não tem nenhum ser humano que aceite hoje em dia
mesmo sendo criancinha, de não ser respeitado nas suas especificidades. Inclusive, a gente acha que a criança, ainda mais a criança com deficiência, ela não está percebendo, não está observando as coisas, ela está. Elas são muito inteligentes, mesmo aquelas que têm deficiência intelectual. Elas têm uma outra maneira de expressar a inteligência, mas elas são inteligentes. Bem-vindo ao nosso fascinante mundo do autismo, bem-vindo à nova era. Prezar o ser humano sempre. Isso mesmo. Até o próximo! Até!